o direito à vida está previsto na Constituição brasileira e cabe ao Estado resguardá-lo. Infelizmente, durante a pandemia da Covid-19, nós presenciamos uma série de violações dessa garantia fundamental. Nesse episódio do NBTV Entrevista, eu conversei com o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Faculdade de Direito da UNB, sobre a condução da pandemia aqui no Brasil e as possíveis respostas sociais à falta de ações e de políticas de proteção à vida. Confira. Olá, professor. Seja bem-vindo ao NBTV Entrevista. Olá, Bárbara. É um prazer estar aqui, né? Nosso contato com a UNB na pandemia, a gente fica distante, a UNB TV acaba sendo um lugar para a gente para nós nos confraternizarmos, né? Claro, é sempre um prazer recebê-lo aqui, professor. Um dos direitos fundamentais aí previstos na Constituição brasileira é o direito à vida, né, que consta no artigo 5º. E hoje nós temos um cenário aí trágico de 600 mil mortos já pela Covid-19. E eu queria saber como é que o senhor analisa a condução da pandemia pelo poder público, tendo em vista esse direito. Olha, Bárbara, a Constituição não prevê só o direito à vida, mas a vida com dignidade e com todas as injunções que realizam a dimensão material da existência. Por isso, aqueles direitos sociais que envolvem habitação, saúde, moradia, até lazer, aquele conjunto de enunciados que dão materialidade à vida com dignidade. Algo que se mostra como absolutamente negligenciado, de certo modo, criminosamente negligenciado. Basta ver o conjunto de medidas pedindo impeachment da presidência e, em boa parte, com fundamento nessa omissão que, às vezes, parece até, como a CPI está indicando, uma opção política de descartar, né, aspectos relevantes da vida social, de modo a privilegiar negócios, o desempenho da economia, que prevalece sobre a vida, né? Então, é uma situação trágica e que, em algum momento, terá respostas, inclusive responsabilizadoras, sobre o que não é apenas omissão, negligência, culpa em sentido lato, é dolo, é realmente uma necropolítica. Então, professor, no ano passado, falando ainda sobre isso, nós tivemos a notícia daquele acordo com a Pfizer, né, que acabou não ocorrendo para a entrega de vacinas. Nós deixamos aí de imunizar milhares de pessoas e possivelmente evitar uma série de mortes, né? Nós tivemos uma drástica redução dos casos de Covid-19 depois dessa aceleração da vacinação aqui no país. Então, do ponto de vista jurídico, que tipo de responsabilização pode ser imputada aí ao poder público, tendo em vista, né, essa negligência, a falta de ações efetivas e possivelmente esse dolo aí do qual o senhor está falando? Ora, a essa altura, não só sobre esse aspecto, mas por um conjunto de outros que agravam essa responsabilização, né? Agora mesmo a CPI está mostrando, né, a incorporação na estratégia de governança desse sistema de seguros de saúde, Prevent Senior, né? Que quase equivale àquelas práticas dos campos de concentração nazistas, com testes em cobaias humanas, falseamento de laudos, né? Então, hoje, a CPI, por exemplo, já antecipa, nós não temos ideia de todo o conjunto, porque o relatório não está pronto, mas já há manifestações de juristas importantes que estão construindo um elenco
fundamental para indicar desde crimes de responsabilidade, que justificam impeachment, afastamento da presidência, até aqueles que dizem as ações e omissões, né, de vários integrantes da estrutura de governança, né, que podem sofrer consequências criminais, administrativas, cíveis, porque tudo indica que as famílias, os responsáveis pelas vítimas, poderão, em algum momento, com base nesses documentos, acionar para responsabilizar civilmente. Se os poderes, tipo o Ministério Público, se omitem, em algum momento a sociedade civil, já há associações de vítimas da Covid, vão entrar com inúmeras ações cíveis, né, que, em última análise, alcançarão, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista das reparações e da criminalização dessas condutas. Saber ter consciência, autorizar esses tratamentos, né, também faz parte disso, né, desse direito. E a mentira na política, falseando as possibilidades dos diagnósticos e dos prognósticos, das formas de atenção, né? Criando, né, uma ilusão de que está atuando do ponto de vista da satisfação que o governo deve dar à população, né? E algumas dessas populações, por exemplo, as indígenas, as quilombolas, ainda mais vulnerabilizadas, né? E, portanto, mais gravemente acentuando essa maneira absolutamente incompetente de fazer a gestão pública da pandemia, né? Do enfrentamento à pandemia, né? Pois é, professor. E falando ainda desses segmentos mais vulneráveis, o senhor aí, como um dos articuladores do Direito Achado na Rua, né, esse projeto e esse movimento que busca construir esse direito coletivo, emancipatório, né, dialogando com esses problemas sociais aí dos grupos mais vulneráveis, principalmente, como é que tem sido a atuação do grupo durante essa pandemia? Olha, Bárbara, em várias dimensões, mas, sobretudo, como é um grupo instalado na universidade, construindo referenciais de interpretação desses procedimentos. Há pouco, com colegas da universidade, organizamos um livro para a editora De Plácido, que é esse volume, Direitos Humanos e Covid-19, os grupos vulnerabilizados no contexto da pandemia, né? Nesse livro, nós colecionamos um enorme elenco de situações, entre elas essas que dizem respeito aos grupos vulnerabilizados, indígenas, população de rua, né? E fazemos um estudo bastante consistente com vários autores, que, aliás, têm sido, inclusive, utilizados para fundamentar medidas judiciais para questionar as ações de governança, né? E estamos preparando um outro na sequência, já estamos com ele praticamente pronto, que, em face do colapso da resposta institucional e de governança, ressalvadas aquelas situações locais, de governos locais que criaram mecanismos, como, por exemplo, o Consórcio Nordeste, ou algumas edilidades, né, que trabalharam também respostas importantes, como a Prefeitura de Araraquara, né, a Prefeitura de Santos, né, e outras, né, e que vão dar conta de como a sociedade civil se organizou para se proteger, inclusive os povos indígenas e quilombolas. Há textos desses povos, né, que dizem que mecanismo... E até de alguns setores de governo. Há material aqui produzido pela Fiocruz, né, que se organizou até enfrentando a própria gestão interna. Lembre-se que a presidência da Fiocruz teve que se defender enquanto possibilidade legítima de ser mantida na presidência, era contrariando a intenção, né,
por conta das opções de políticas de produção e de distribuição das vacinas, né? Então, nos organizamos assim, mas também individualmente. Eu próprio participei de várias das petições de impeachment com o desembargador Alfredo Atier e outros intelectuais, como o professor Roberto Romano, que recentemente faleceu, Renato Giannini, o Pedro Dallari. Entramos com ação civil no Supremo Tribunal Federal para pedir a declaração de incapacidade da presidência na gestão. Está distribuída, mas ainda não foi examinada, né? Participamos também de outras atuações que tentam expor do ponto de vista... Aqui, por exemplo, uma das petições de impeachment foi feita por estudantes de direito, inclusive o Centro Acadêmico de Direito da UNB, que, com outros do Brasil, formularam uma belíssima peça de impeachment, né? E, em suma, né, nesse livro, por exemplo, um dos trabalhos que a gente apresenta, também de professores e pesquisadores da UNB, não nessa qualidade, mas como juristas ligados aos organismos de sociedade civil, que é uma ação de descumprimento de preceito constitucional para declarar o estado de coisas inconstitucional no sistema de saúde, que está já em início de julgamento. Já há o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, que deixou o voto antes de se aposentar, reconhecendo o estado de coisas inconstitucional, na linguagem do Supremo, a violação massiva e persistente de direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação dependa de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária. E o relator entendeu que, na questão da saúde, o SUS não pode esperar, e que é preciso que essas medidas sejam colocadas. No nosso livro, a petição que foi feita em nome de representações de entidades que integram o Conselho Nacional de Saúde, né? Uma dessas peças que a gente está trabalhando e nos mobilizando enquanto individualidades, né? Mas sempre com um referencial teórico-político da construção de fundamentos, como, por exemplo, os que o direito achado na rua formula, né? Ou seja, né, professor, como é importante esse pensamento crítico, essa articulação aí entre o meio científico, né, entre os juristas e entre a população, a sociedade civil também, para que haja essas mudanças, né, professor, para articular, para movimentar isso aí e, de fato, modificar essa triste realidade aí que a gente está vivendo, né? Sim, e no caso da UNB, a realização do princípio fundador dela, inscrito no projeto, capitaneado por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, e que a universidade não deve ser apenas um tanque pensante para o exercício diletante de uma intelectualidade narcísica, ela tem que ser necessária para poder responder às necessidades do povo. Por isso, aquele famoso texto do Darcy, Universidade para quê, né? Se não fizermos isso, seremos cúmplices, porque o silêncio é uma cumplicidade, então precisamos atuar protagonisticamente, né? Que acho que é algo que a gente está assistindo hoje na Semana Universitária, né? Esse posicionamento firme de todas as dimensões de protagonismo da universidade, né? Mostrando que ela é leal à sociedade, como pretendia Darcy Ribeiro, né? Com certeza. Professor, parabéns aí por todos esses projetos aí, extremamente importante que a sociedade, que essa informação chegue, né, até o público aí de forma geral. Eu agradeço novamente a sua presença aqui no NBTV Entrevista, ok? Sempre muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. E cumprimentos também por pautar esse assunto importante. É um tributo a essas 600 mil mortes. Isso não é uma estatística. Há nomes, há família, há órfãos, há projetos de vida. A Corte Interamericana de Direitos Humanos responsabiliza pela frustração de projetos de vida.
E aí é uma incidência sem precedentes na história social, num país como o nosso, né, que foi muito cruel com as comunidades em processo de emancipação, né? Frustrar projetos de vida, a rostos, a famílias, a cor, a classe, a gênero, a um conjunto de individualidades que são vitimadas nessa necropolítica. Com certeza, professor. Agradeço novamente sua participação aqui. E esse foi mais um UNB-TV Entrevista, e você continue com a gente acompanhando a nossa programação e nos seguindo pelas redes sociais. Até a próxima.